Eu não sei se foi o mesmo problema que deu no da Maria, que tinha aquele negócio de permissão, mas no caso do da Maria já deu certo, porque eu já consegui ter acesso à atividade dela. O teu, eu acho, é porque não chegou. Foi algum erro do aplicativo e o arquivo não foi enviado, tá bom? Professor, eu fui até olhar, tipo, conferir se enviou. Aí quando eu cliquei no botão, vi que tava tudo branco, como se não tivesse nada, se tivesse enviado algo em branco. Isso, exatamente. Eu abri também estava em branco. Ou eu acho que o problema foi o seguinte: talvez você não tenha salvado, entendeu? Acho que você não salvou o arquivo e você mandou com ele sem nada. Ou então Ô, professor, você eu fez sou alguma uma alteração. negação, né? Nesses negócios assim, sou uma Aí negação. você pode ter clicado em não salvar na hora que você estava mexendo no arquivo. Aí quando ele veio todo em branco, sem as alterações. Tá? Deixa eu ver, já estão colocando a chamada. O povo eficiente, né, mano? É outra coisa, né, mano? Tudo bem, pessoal. Então aproveita, né? Vamos fazendo na frequência. Não tem problema, Maria. A gente tem até setembro, ou dia 1º de setembro, para fazer. Você pode achar uma imagem na internet que você possa usar. Não precisa ser uma obra de arte, não, Maria. Pode ser uma coisa que dê para entender as direções, tá bom? Não tem problema, não. Professor, qualquer coisa eu posso te mandar pelo WhatsApp? Pode sim, eu sempre deixo disponível, tá bom? Quem tem meu WhatsApp pode compartilhar, pode mandar, tá? Só se identifique que tá tudo certo. Pessoal, vamos lá, vamos continuar, né? A gente tinha parado a aula passada numa aula meio que de cartografia misturada com inglês. Foi um negócio assim meio, né? Foi geografia e inglês meio misturado, tá? Porque a gente estava falando de países, justamente, né? E eu queria localizar para vocês, né? Onde é que fica a Inglaterra, né? Porque eu propus para que a gente pudesse fazer uma atividade relacionada aos países que falam inglês. E a gente vai fazer, tá? Eu vou amadurecer essa ideia. Vai ser a página 72, João. Vou até deixar aqui, ó, página 72. Pronto. E a gente, nós tínhamos parado num ponto onde eu estava falando um pouquinho sobre o uso de uma expressão que é a seguinte, ó, would like, tá? Que era basicamente um pouquinho da gramática, coisa simples, sabe? Que eu ia aproveitar para comentar. Hoje eu quero explicar um pouquinho melhor para vocês como é que esse would funciona, tá bom? Que é o que a gente usou para dar as respostas, que é o que está na pergunta, né? Porque esse tópico vermelho fala assim, ó, say what countries would you like to know and their nationalities? Ou seja, diga os países que você gostaria de conhecer e suas nacionalidades, tá? E eu tenho uma outra proposta para vocês, tá? Como a gente está vendo na gramática esse would, eu estava escutando música, eu encontrei uma música que eu escuto bastante, que é a 8, tá, o João, tá? Chamada Tears in Heaven. Vocês já ouviram essa música? Vou dar até deixar no chat. Tears in Heaven. Alguém conhece? A música que o cara fala would umas 300 vezes. Eu pensei na ideia. Poxa, a gente está estudando would com o 7º ano. Eu pensei em trazer uma atividade sobre ela. Tá? Eu vou explicar melhor como é que funciona, tá? Mas vamos lá. Primeiro a gente vai à explicação do would e depois eu proponho uma atividade e vocês vejam. Aí eu explico para vocês como é que a gente vai proceder, tá bom? 72, tá bom? 72. Pronto, às vezes a gente só conhece quando escuta, né? Que no caso é 72, mas a explicação ela vai estar toda na tela, tá bom? Vai estar mais na tela do que no livro. Pronto, pessoal. O que a gente tinha falado na aula passada era a gente estava dando esse tipo de resposta. Ó. I would like to go to England, né? Eu gostaria de ir à Inglaterra. Ou I would like to travel, que é o verbo viajar, né? Eu gostaria de viajar para a Inglaterra. Mas o foco que a gente estava vendo era esse daqui, ó. Would like, que quer dizer eu gostaria, tá? E aqui eu vou dar uma explicaçãozinha sobre o would, tá? É uma palavra assim super útil no inglês, que ela geralmente ela aparece perto de outro verbo, tá? E qual é a função desse would? Cara, é super simples. Toda vez que você vê a palavra would, é como se o verbo que está perto dele ganhasse a terminação ia, tá? Por exemplo, deixa eu pegar assim, vou pegar um verbo simples, know, que é o verbo saber, tá? Pode ser o verbo saber ou pode ser o verbo conhecer. E se eu, porventura, escrever assim, ó, would know, esse verbo já passa a ser saberia. Ou seja, é uma lógica super simples. A função, basicamente, desse would, ele é modificar esse verbo aqui, é modificar o verbo que vem depois dele. Poderia até dar um outro exemplo. Por exemplo, cantar, sing, que é o verbo cantar. Se eu quisesse modificar esse verbo, eu falaria would sing. Aí eu traduziria como cantaria, tá certo?
Então, é como se literalmente esse ia que a gente encontra no português fosse uma palavra no inglês, tá? A função dela é acrescentar esse ia nos verbos, tá? E, assim, essa é a explicação prática, tá? Se você gosta de gramática e aquela coisa toda, esse would é como se fosse o futuro do pretérito. Tá, mas eu sei, gramática é difícil, tá? Mas é exatamente isso, tá? O futuro do pretérito é isso aqui, ó. Saberia, cantaria, jogaria, dançaria, pularia, certo? Mas no inglês, ela é só acrescentar o would, tá bom? Então essa é a primeira função do would. Ficou claro, pessoal? Vocês entenderam? Exato. If I know how to sing, se eu soubesse como cantar, I would sing. Eu cantaria. Perfeito, Raíssa. Exatamente. Se eu soubesse, eu cantaria. Pronto, e a gente tem esse would que a gente estava usando aqui na resposta, a gente tem algumas variações dele, tá? Porque ele tem algumas formas negativas, que também não são muito difíceis, tá? É basicamente o seguinte, se a gente fosse colocar secamente, seria isso aqui, ó. Would mais not, tá? Então, por exemplo, eu poderia modificar essas frases aqui, ó. Vou pegar aqui a frase da Raíssa, né? I would sing. Eu cantaria. Pronto. Se eu quiser dizer eu não cantaria, esse not ele vai para o ladinho do would. Eu não cantaria. O que pode acontecer é o que a gente chama de contração, tá bom? Porque existe no inglês essa contração aqui para o would, ó. I wouldn't, eles pronunciam assim, ó. Opa, I wouldn't sing. Eu não cantaria, tá? Então as duas formas estão corretas, tá? Would not ou wouldn't. Pronto. E aqui a gente pode usar esse would também em frases interrogativas. E ele segue uma lógica também parecida com a lógica do can que a gente estava estudando. Porque o can, que era o verbo poder que a gente estava estudando, a gente colocava ele no começo da frase. A mesma coisa acontece aqui, ó. Eu vou pegar de novo a frase da Raíssa, né? Eu cantaria. Eu posso perguntar, eu cantaria? Eu estou pegando assim como só um pedaço da frase dela, tá bom? Então esse eu cantaria, eu vou simplesmente fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o would antes do pronome. Would I sing? Então eu poderia dizer assim, ó. If I knew how to sing, would I sing? Se eu soubesse cantar, eu cantaria? Se eu fosse pegar a frase da Raíssa. Tá. Professor, não poderia Super botar fácil. can, não? E a questão do can é porque o can tem outro significado, tá? É só a gente relembrar o can. Eu vou colocar aqui, mas depois eu apago, tá? O can é o verbo poder, tá? Então o sentido é um pouquinho diferente. Se eu falasse assim, ó, can I sing? Eu diria, eu posso cantar? Entendeu? Eu estaria usando o verbo poder, assim, ó. Can I sing? Eu estaria basicamente pedindo permissão para cantar. Eu poderia cantar? Ou, desculpa, eu posso cantar? Esse would, ele não é o verbo poder, tá? Ele é uma coisa assim meio de possibilidade, né? Eu cantaria, tá certo? Entendeu que a função é diferente. Eles são semelhantes na gramática, tá? Gramaticalmente eles são idênticos, né? Tanto na negativa quanto na interrogativa. Certo, Walter? Pronto. E aí, pessoal, difícil? O que foi que você acharam difícil? Alguma dúvida? Como a Maria disse, bem fácil, é verdade, Maria. Tá? Mais ou menos, pois vamos lá. O que tu tem que colocar na tua cabeça, o Walter, é só isso aqui, ó. Esse é o ponto principal quando a gente tá falando de would, tá? A função do would, para começar, vamos entender, ele não tem tradução, tá bom? Então, assim, não adianta você tentar traduzir a palavra would, porque a função dela é só modificar o verbo principal. Por exemplo, eu saberia cantar, vou pegar uma frase inteira, tá? Vou usar essa frase e construir uma toda. Eu saberia cantar se você me ensinasse. If you taught me. Eu saberia cantar se você me ensinasse. Pega essa frase aqui, o Walter, tá? O que a gente tem? Esse would, ele tá pegando o verbo know, que é o verbo saber, e tá dando a ele o sentido de saberia. Então, eu saberia, esse saberia tá todo junto aqui, ó. Essas duas palavras, quando se juntam, formam uma palavra só. É o saberia. Eu saberia cantar, né, se você me ensinasse. Então, o que eu quero que você entenda é esse, tá bom? Sim, o Paulo Rocha, Paulo Vitor, né? Pronto, vou colocar outros exemplos, olha. Entenda da seguinte forma. A função do would é modificar o verbo para que ele termine com ia. Se eu tenho o verbo saber, que é know, se eu quero escrever saberia, vamos supor que é a minha intenção, eu quero escrever saberia.
Em inglês, esse saberia, esse ia, essa palavra would que a gente coloca antes do verbo, tá bom? Então, know sozinho é o verbo saber. Would know é saberia. Tá? E essa lógica se aplica a todo e qualquer verbo. Deixa eu pegar, por exemplo, um verbo, o verbo play, verbo muito comum, jogaria. Vou pegar aqui uma frase maior. I play Free Fire. Vou pegar aqui para você que vocês gostam. I play Free Fire. Eu jogo Free Fire, tá? Agora, se eu quiser dizer assim, ó, eu jogaria Free Fire, o que é que eu faria? I would play. Isso aí foi um cedilha. I would play. Vou botar FF, né? Eu jogaria, esse jogaria, ele tá bem aqui, ó. Certo, o Paulo? A função desse would é só modificar o verbo da forma normal para a forma com ia no final. O jogar fica jogaria, saber fica saberia, cantar fica cantaria. Entendeu? Os dois, né? Walter e Paulo. Tudo certo? Sim, Raíssa. Posso colocar sim. Posso sim, com certeza. Cadê o pronto? Entendeu, né? Então, essa é a função dele. Deixa eu até tirar aqui, ó. Pronto, aí eu posso acrescentar algumas anotações para a explicação ficar mais completa, tá? E o que eu tinha falado era o seguinte, é simplesmente a forma negativa, é só você colocar o would, quer dizer, desculpa, é só você colocar o not depois do would, tá? Eu tenho a seguinte frase, eu cantaria, tá? Essa daqui, ó, eu cantaria. Se eu quiser dizer, eu não cantaria, I would not sing, certo? Posso sim, vou já chegar lá de novo. Pode, Walter, se você quiser, se tiver à vontade, assim, tiver com vontade, por mim, tudo bem. Pronto, aqui eu estou assim, reforçando a forma negativa. Vou dar aqui mais exemplos, tá? Eu tenho aqui, eu vou colocar em português primeiro. Ó. Eu não jogaria Free Fire. Tá? Eu não jogaria FF. Agora, se a gente fosse colocar isso em inglês, I would not play FF. Esse não jogaria, ele tá bem aqui, ó. Se o would, ele significa o ia, tipo, jogaria, então would not é não jogaria. Certo? Ou quem foi que falou isso que não entendeu? Foi a parte negativa. Deixa eu ver quem foi. Ah, não, foi interrogativo que a Maria perguntou. Mas sobre a negativa, já chegou lá, tá? Ô, Isabelle. Mas sobre a forma negativa, como é que a gente faz as formas negativas? Alguém tem alguma dúvida? Diego, acabei de falar, mas posso falar de novo, tá? Entenda esse would, Diego. Esse would, ele não tem uma tradução, tá bom? Senão, ele não tem uma tradução específica. A utilidade dele é modificar o verbo principal. Por exemplo, eu peguei aqui o verbo know, que é o verbo saber, tá bom? Se eu quiser escrever saberia, como a gente sabe que o would corresponde a esse ia em português, eu vou escrever assim, ó, se know sozinho é saber, então would know é saberia. Ou seja, é como se esse ia que eu estou colocando aqui, ele fosse esse would, certo? Então entenda dessa forma, Igor. A função do would, ela é modificar o verbo, que é o verbo aqui saber, para que ele fique saberia. E isso funciona com qualquer verbo. Ô, Igor. Entendeu? Igor e... Pronto, entendeu, né? Vamos para frente. A forma negativa que eu tinha falado era só colocar o not depois, tá? Então, eu jogaria, fiquei eu não jogaria. Vamos lá. Vamos agora para a interrogativa, tá? Vou começar de novo a tua parte, Isabel. Tá, eu vou aqui colocar a frase inteira na interrogativa. Por exemplo, I sing very well. Eu canto muito bem. Eu vou mudar o pronome, vamos colocar um outro pronome. Vamos colocar, em vez de I, vamos colocar you. Ou pode ser qualquer outro, tá bom? Isso, Diego. Exato. A função do would, ela é de acompanhar o verbo, tá? E quando você vê esse would perto de um outro verbo, ele vai dar essa modificação do ia, certo? Essa é a função. Sim, Alan, tudo bem, sem problema. I would play Free Fire if my father left. No caso, se meu pai deixasse. Ô, Raíssa, nesse caso,
Eu sei que eu vou te corrigir aqui, mas nesse caso, em vez de left, você deve usar a palavra let, também. Eu não sei se dá tempo de explicar agora, mas a palavra deixar-se, ele tem duas coisas, pode ser left ou pode ser let. Nesse caso vai ser let, porque let tem um sentido de permissão. E esse left não é no sentido de permissão, certo? Então deveria ser o let. Vamos lá, a parte interrogativa é muito simples, ó. Eu vou aqui colocar na afirmativa. Você canta muito bem, vou até traduzir aqui embaixo. Você canta muito bem, tá? Eu vou colocar aqui, isso aqui não é uma frase completa, isso aqui poderia estar dentro de um contexto, tá bom? Então não entenda isso aqui, vamos supor que isso aqui está perdido no meio de um texto, né? Você canta muito bem, you sing very well. Eu quero dizer assim, você cantaria muito bem. You would sing very well, você cantaria muito bem. Isso aqui ainda é afirmativa. Se eu quiser pegar isso aqui e transformar em uma pergunta, para que a pergunta fique assim, ó. Você cantaria muito bem? O que é que eu devo fazer? Se a gente sabe que esse would, ele é o responsável por transformar o verbo nesse ia, gramaticalmente falando, a gente deve pegar ele e colocar antes do sujeito, que no caso é o pronome you. É simplesmente isso, você inverte a posição do sujeito, que é you, com would, certo? Então, isso aqui vira uma pergunta. Você cantaria muito bem? Certo, Isabelle? É uma inversão. É tipo o verbo to be. A gente, quando está estudando o verbo to be, a gente sempre estuda que a gente inverte a posição do verbo to be com o pronome. O would, ele é do mesmo jeito. Para você formar uma pergunta, você troca ele de lugar. Certo? Então, o que era assim, ó. Vou até colocar de novo a afirmativa. Sing very well. Simplesmente, quando eu fui transformar em pergunta, eu inverti a posição. Pode reparar, ó. Eu troquei a posição do you com would. Certo, Maria? Maria Isabelle. Entendeu? Dano de verdade. Isso, eu poderia até. Pronto, vou te ajudar nesse sentido. Vou colocar como se fosse uma estrutura. Por exemplo, numa frase afirmativa, a gente vai ter a seguinte estrutura: a gente vai ter o sujeito, mais o would, mais o verbo, tá bom? Mais o complemento, porque é o que vai precisar. Mais o complemento. Beleza, na negativa, vamos anotar aqui a negativa. Na forma negativa, a gente vai ter a seguinte estrutura: vai ter o sujeito, mais o would, mais o not, tá? Até posso colocar os dois juntos, né? Would not, mais o verbo, mais o complemento. Complemento. Pronto. E na forma interrogativa, ficaria assim, ó. Primeiro vem o would, depois vem o sujeito, depois o verbo e depois o complemento. Certo? Agora entendeu, ô Isabelle? Tudo certo, né? Pronto, é só isso, tá? É só questão de colocação, mas o mais importante é que você entenda a função do would, tá? Ela é simplesmente modificar o verbo. É por isso que quando a gente estava dando a resposta, eu gostaria de, a gente estava usando o would like, tá? Porque o like sozinho, ele é o verbo gostar. Aí como eu estava usando o would, ficou gostaria, tá? É só explicando por que gramaticalmente a gente estava usando essa resposta. Vamos até marcar aqui. Pronto, então é só isso, tá certo? Tudo que a gente precisa saber. Agora eu queria propor uma atividade para vocês, que é aquela atividade, uma música que eu estava ouvindo esses dias, essa música aqui, ó, Tears in Heaven, do Eric Clapton, tá bom? O que é que eu tenho proposto para vocês? Eu queria que a gente ouvisse e tentasse, na primeira estrofe da música, tá? Tente contar, você vai contando, eu posso reproduzir até 2 vezes a primeira estrofe. Quantas vezes você escuta a palavra would, tá bom? Então eu vou reproduzir aqui. Eu não vou colocar a letra ainda, embora eu tenha ela preparada, mas eu não vou colocar, tá bom? Eu quero que você tente, de ouvido, entender quando é que ele fala would, tá bem? Bora, deixa eu ajeitar aqui. Tem que sair do meu celular. Pronto, aí vocês me falam, vou reproduzir agora e vocês me falam se vocês estão ouvindo, tá bom? Ou se estiver dando alguma interferência. A palavra would, tá bom? Essa palavra aqui, ó. Would. Tá? Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui o volume.
Estão ouvindo? Pronto. Conte quantas vezes, tá? De primeira, vocês conseguiram achar pelo menos uma? Quantas vezes? De primeira, vocês conseguiram identificar? Uma, duas. Ó, Walter, duas. A gente pode ver só a última. Vamos mais uma vez, tá? Uma. Olha, tá variando bastante. Vamos lá. Não vale olhar no Google, tá bom? Não abra, por favor, não abra uma aba e tente ver a letra, tá bom? Tá? Senão não tem graça, pessoal. O legal é você tentar acertar. Tá? Eu vou reproduzir de novo, tá certo? Pronto. Essa não é original. Essa eu peguei um cover porque ele tá cantando, a dicção dele tá melhor, tá bom? Depois eu posso até explicar os critérios que você deve usar para estudar com música. É uma boa. No final da aula talvez eu te explique isso, tá? Vamos lá, de novo. E aí? E agora, pela segunda vez? 3. Caramba, o Paulo. A palavra would, tá bem? Ó, tem gente que ouviu duas, tá? Já já a gente vai pra letra, tá? Mas na verdade são 2 vezes, pessoal. 2 vezes, tá bom? Então, o que é que eu proponho pra vocês, tá? Vou até colocar aqui na tela. Ó, quem disse 2 acertou. Tá bom de ouvido, tá? Vou colocar aqui, ó, a música. Essa aqui tá a letra, tá bom? O que é que eu tenho pra vocês, ó? Essa primeira estrofe, a gente não vai ouvir toda, porque seria muita coisa, tá certo? Mas a ideia é a seguinte. Eu escolhi essa música porque ela atende ao que eu chamo de, digamos, os critérios corretos para você estudar com música, tá? Inclusive, algumas pessoas me perguntam, algumas salas, já me perguntaram o seguinte, professor, quando é que eu sei que uma palavra, quer dizer, como é que eu sei quando usar uma música para estudar? Que tipo de música eu escolho? Olha, eu digo o seguinte, tá? Toda música que for lenta, ela deve ser usada. Música rápida, tipo rap, nunca, tá? Por exemplo, alguns, tá? Alguns gêneros do pop, pior ainda, tá? Por exemplo, o rock também não recomendo muito. Por que acontece? Qual o problema? Inclusive, isso é um problema que já me falaram e é verdade. Quando você habitua-se a ouvir o ritmo de inglês de uma música mais agitada, aquilo meio que distorce um pouquinho a tua percepção das palavras. Porque a pessoa precisa encaixar os sons na melodia. E eu, assim, eu não sou especialista em canto, tá? Mas tem gente aqui na sala que eu acho que canta, que sabe que às vezes para alcançar certas notas, você muda um pouquinho a forma de pronunciar. Você tem que falar de um jeito que encaixe na melodia. Esse é o problema, tá bom? Então, quando você tem músicas muito agitadas, a pessoa tende a distorcer as pronúncias. Aí você acaba entendendo errado a pronúncia, tá? Então, no geral é isso, tá? Músicas lentas são as ideais, tá? A Whitney Houston. Muito melosa. Verdade. Enfim, pronto. Então, o que é que eu tenho para vocês, tá? Aqui a nossa intenção é para que a gente treine a nossa percepção da música, tá? Eu deixei de propósito, tá? Algumas lacunas. Por exemplo, essa primeira aqui, ó. Ele fala na primeira estrofe, eu coloquei a palavra name e a palavra face, que são palavras parecidas, tá? Vocês vão fazer o seguinte, à medida que vocês forem ouvindo, eu quero que vocês vão anotando, tá? Qual das palavras você está ouvindo, tá? Se na primeira, por exemplo, você está entre face e name, o que você faz? Você anota aí no seu chat, ou pode ser, sei lá, no caderno, mas você não envia, tá bom? Você vai anotando e vai colocando ela, tipo, na ordem, assim, ó. Vamos supor que a primeira é name, um exemplo. Aí a segunda, vírgula, coloca a segunda que você entender, vírgula, a outra. E você vai juntando. Aí no final, você envia a mensagem no chat e a gente vai comparar. Eu vou corrigir e ver se vocês entenderam corretamente. Entenderam? Então, é uma atividade de percepção, certo? Professor,
Pronto, eu posso até ver. Inclusive, eu posso até, assim, eu aceito sugestões, tá? Se você conhecer alguma música que você achar que o inglês é legal, cara, me manda. Eu vou ouvir, claro, eu vou avaliar a música, né? Eu vou ver se a letra, se a pronúncia tá fácil de entender, tá? Porque se for difícil, eu nem trago, porque não vai ajudar, não. Tá? Mas vocês entenderam a ideia da atividade? Sim. Pronto, mas vamos lá, tá? Então vamos lá, vamos ouvir do começo e vão anotando, mas não enviem, tá bom? Não enviem as palavras, só preencham. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stay if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knee. Time can break your heart, have you begging please, begging beyond the door. There's peace, I'm sure, 'cause I know there'll be no more tears in heaven. Ah, e aí, vocês conseguiram completar todos? E aí, quem conseguiu fazer todos? Acho que sim, tá? Então vamos lá. Pronto, vamos corrigir. A Maria já colocou a dela. Name, só, same, só, don't, só. Vamos lá, vamos corrigindo. Só faltou uma. Vocês não vão brigar no chat, né, Walter? Né? Walter e Igor. Vamos lá, quem mais? Os demais que conseguiram, podem colocar. Sim, o detalhe para vocês, tá bom? É Diego e Walter, tá? Eu posso chamar o Robério. Se for para brigar no chat, eu chamo o Robério, tá bom? Então pronto, ó, o Paulo. Ó, boa, Paulo. Faltou uma pro teu também, né? E os demais? Raíssa, Patrícia, Alain, Bernadette, Geislânia, João.
Cecília, Júlia, Laís, Lara, Larissa, Yanara, Maria já colocou. Eu acho que a maioria foi bem, pelo que eu tô vendo aqui. Vamos lá, eu vou aqui para a tela, tá? Eu posso ir até completando com vocês, tá certo? Assim, ó. Eu vou deixar reproduzindo e eu vou marcando, tá certo? Que fica mais fácil, assim. Então vai ficar bem mais simples. If I saw you in heaven, would it be the same? Olha aí. If I saw you in heaven, I might and carry on, 'cause I know I don't belong here in hold my hand. If I saw you in heaven, Só bem claro aí. if I saw De you novo. in heaven, I'll find My way. through night and day, Day. 'cause I know begging please, begging please, on the door, Beyond the door. this peace I'm sure, 'cause I know there'll I be know. no more Here. tears in E more. heaven. Pronto aí, pessoal. Para quem foi conferindo comigo, more, no, door. Tá? Eu posso deixar essa letra lá junto com o arquivo, né? Já que está misturado. Mas a maioria acertou. Maioria, grande maioria. Que a última que foi, acho que teve mais dificuldades, que foi o see more. Que eu acho que não deu para ouvir bem. Esse more, que algumas pessoas acho que colocaram for, eu acho. Mas aí, o que vocês acharam? Vocês já ouviram? A Maria já. Foi fácil para vocês? Deixa eu ver, Raíssa. Neverending Story, nunca ouvi, Raíssa. Dessa, Tears in Heaven, aqui, ó. Eu peguei um cover, tá bom? A original, por que eu não peguei a original? Porque ela é um pouquinho mais, como ela tem mais instrumentos, aí ela não é tão, e ela é um pouquinho mais rápida, eu acho. Aí eu peguei essa, porque tava mais simples, eu achei que a dicção dele tava melhor, tipo, o áudio tava melhor. Mas é um cover, tá? Mas o nome da música tá aparecendo. E o cantor é o Eric Clapton. Isso aí, muito bem. Pronto, exatamente. Esse é o estilo de música que eu recomendo para quem quiser aprender inglês, esse tipo de coisa, tá? Nem de longe é meu estilo de música favorita, assim. Embora eu goste, mas não é favorito. Mas o que é que eu digo? Se tu quer estudar inglês com música, cara, o gosto é a última coisa que tu deve levar em consideração, tá? Tu deve escutar pela letra, tá bom? Tu deve escutar pela dicção do cantor, tá certo? Pelo modo como ele fala. E ela é familiar, com certeza você já ouviu. Você já viu a versão original. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da música. A gente pode tentar outras. Vocês podem me recomendar, vou olhar o chat, eu vou escrever outras, tá bom? Isso é verdade, a gente nem deu tempo de traduzir. Se você quiser olhar, porque não vai dar tempo, a gente só tem 1 minuto. Se você quiser olhar depois da tradução, ela é bem bonita, porque é o seguinte, a história, ele escreveu isso pro filho dele que morreu. O filho foi um acidente, uma coisa assim de criança, tá? E a música ela é até bem poética nesse sentido. Porque ele tá falando, como se fosse uma homenagem ao filho dele. Vale a pena tu dar uma olhada, tá? Pesquisa lá e dá uma olhada. Sim, nesse caso, sim, ô Walter. Exato, é assim que a gente usa. Pronto, eu vou copiar algumas, tá? Essa Let You Down. Vou copiar aqui. Certo? Então é isso aí, pessoal, deixa eu ver. 2h20, tá? A atividade, vou deixar só a 1 da página
73, tá? Vai ser facinho para vocês fazerem, tá certo? Vocês não vão ter dificuldade não, tá? Eu tiro aqui da tela. Pronto. Pessoal, por hoje é só, tá bom? Até próxima semana. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Uma alegria medonha, né? Sexta-feira, vocês. Agora que eu vim perceber o porquê. Não fiz atividade porque a net está ruim. Não acredito nisso, não. Não creio. Tudo bem, o Walter, né? Tudo bem. Mas assim, quando der, faça, viu? Não esqueça, não. Eu tô bem, obrigado para quem perguntou. Espero que todo mundo esteja bem. A alegria de sexta é só quando a aula acaba. Que conversa é essa, Maria? Eu sei que você sente uma falta danada das aulas. Queira me enganar, não, viu? Você não me engana, não. Bom, vamos lá. De verdade aqui, olha aí, Raul. Bom, pessoal. Nossa disciplina aqui, sabe? Aquele trabalho inicial lá do caderno, 8 alunos entregaram só. A data de entrega era dia 21. Hoje é 28. Aliás, a data de entrega era dia 24. O trabalho foi postado dia 21 de agosto, né? Aquela atividade talvez esteja offline. Não, eu estou conectado. Não vai cair, não. Pronto. As questões, pessoal. As questões que eu passei no dia 21, só 8 pessoas entregaram. Assim como a produção da crônica, também só 8 pessoas entregaram. Por sinal, os mesmos 8. O que houve com o resto? E questões? Questões que eu fiz no documento, está lá no Google Sala de Aula. A produção textual agora, tá, pessoal? Eu dou aula de quase tudo para vocês, mas é produção textual, tá bom? Não viu, Gabriel? Peraí que eu vou lhe mostrar agora, peraí. Professor, Ô, é um questionário que tem 14 questões? esse... Exato. O
O senhor terminou de corrigir semana passada? Não, segunda-feira ou não? Sim, terminei, a gente corrigiu tudo. Pronto, é porque a minha internet estava ruim aí não deu. Mas obrigada. Mas tá na aula, tá bom? Na aula do dia 24, tá bom? Na aula do dia 24, você coloca lá no YouTube, no nosso canal, e você encontra, tá bom? Vamos lá, sobre essa... Aqui, ó. Deixa eu só eu tirar essas notificações aqui, para não atrapalhar a visualização de vocês. Então, aí. Ó, seguinte. Esse primeiro trabalho aqui que eu vou mostrar para vocês, tem dois, tá bom? Esse atividade no caderno, olha, aqui em cima, tá? Esse atividade no caderno são as questões que eu passei, tá certo? Esse produção escrita no caderno era a crônica que eu pedi para vocês produzirem, tá bem? Eram dois trabalhos, tá certo? Agora vamos lá. De todo mundo que mandou, das 8 pessoas que mandaram, eu li, tá certo? Eu só não devolvi a atividade com pontuação, tá bem? Mas eu vi. Eu só não vou lembrar agora de cor e salteado, tá certo? Agora sim, prestem atenção no que eu vou falar. Tá bom de cortar já. Prestem atenção. Aquela crônica que eu passei no dia, que era para entregar, aliás, no dia 21, foi postado dia 17, certo? Dia 17, para ser entregue no dia 21. O tema da crônica, da crítica social, eu acho que você quis perguntar se a crônica era uma avaliação, né? Não, era só uma atividade, como as outras, tá certo? Agora, se você quis perguntar se era narrativa, talvez o seu corretor tenha feito isso. Sim, era a crônica narrativa. Sobre o conteúdo, o tema ficou de livre escolha, né? O texto ficou de livre escolha para vocês, né? Hoje a gente vai trabalhar um negócio um pouco diferente, tá bom? Eu vou limitar aqui a 2 temas: educação e política. Temas muito bons para a gente trabalhar. Corrigir as questões, corrigir sim, corrigir tudo em sala aqui, tá certo? Tem uma aula, tá certo? Eu corrigi na nossa última aula. Era atividade de produção, não era as questões? Eram as 2 atividades que eu estou falando. A escrita da crônica, só 8 pessoas mandaram. As questões, as mesmas 8 pessoas mandaram. Entendeu, Isabel? E se eu for voltar, tem um montão de atividades que tem um montão de gente que ainda não fez. Bom, vamos lá. Dia 20. Tá, peraí, tá faltando alguma coisa aqui. 24 foi segunda-feira, né? Aí tá certo. 28, vamos lá. 7º ano A. Presta atenção à frequência. Alan está presente. Cibele não está presente, né? Eu imagino. Ana Gabriele está presente. Wesley não está presente. Ariellen. Wigner está presente. Gabriel Ribeiro está presente. Gabriel não está presente. Giovana, nada também da Giovana. Isabela Evelyn. Isabela Evelyn está presente. João Mariano também está presente. Rogério Filho. Rogério Filho não está. Júlia está presente. Lara Isabelle. Lara Isabelle, cadê? Não está. Larissa Souza. Larissa Souza está presente. Maria Barreto. Maria Clara também está presente. Maria Gabriele. Maria Gabriele está por aqui.
Não está presente, Maria Gabriela, então Maria Isabel está. A Maria Gabriela está aqui. Yanara, presente também, né? Com esse perfil do Lucas Ferreira e o Riquelme. Tudo bem, tudo bem. Riquelme parece que não se encontra. 28, no B. Adriele está presente. Beatriz de Oliveira. Beatriz Oliveira está aqui. Beatriz Rodrigues também está presente, né? Beatriz Rodrigues está presente. Ana Cecília. Islânia. Patrícia também está. Bernadette também está. Diego também. Laís Maria também. Pablo, Raikkonen, Raíssa, Walter e Paulo. Está todo mundo presente do período. Do A, só está faltando a Cibele, Wesley, Ariellen, Gabriel, Giovana, Rogério Filho e o Riquelme, né? Coloquei, Walter. Do B está todo mundo. Bom, vamos lá, meus queridos, minhas queridas. Lembrando, os temas que eu vou abordar aqui com vocês são os seguintes. Política e educação, tá certo? Da política, vocês podem escolher várias coisas para falar. Ah, professor, quer dizer que a gente vai fazer outra crônica? Sim, mas dessa vez o tema é direcionado, tá certo? Você não vai ficar perdido, se perguntando, ai meu Deus, eu vou escrever sobre o quê? Não, eu já vou deixar bem claro sobre o que é que você pode escrever, tá certo? Para ninguém ficar perdido. Sobre política. Tem um lado bom? Tem. Tem lado ruim? Tem também, né? Lado bom, você pode falar, né? Pode desenvolver sua crônica dentro de uma perspectiva de crítica social. No lado ruim, né? Sobre a corrupção, sobre desvio de verbas, né? Que necessariamente é uma maneira de corrupção. Compra e venda de votos. Lembrando, a crônica narrativa. Você pode apimentar a sua história com alguma dose de humor. É muito interessante isso, tá certo? Você pode falar do lado bom também, né? Por exemplo, sobre os investimentos que um governo pode fazer, deveria fazer, ou está fazendo. Né? Tem lado bom, tem lado ruim. Atenção na leitura aqui do professor. Presta atenção como esse cronista aqui desenvolveu a história dele. Ele meio que conversa com o leitor. Que nem naquela crônica que a gente viu das questões, a tecnologia, vocês lembram? Claro, né? Aquela atividade de 14 questões. Lá no final, o autor diz desse jeito. E se você, leitor, gostou do meu texto e se interessou por ele, posso te enviar pelo e-mail. Afinal, hoje tudo depende apenas de um clique. Aqui a gente nota que o autor mantém uma conversa com o leitor. Né? A gente vai notar isso aqui nessa próxima crônica também. Olha só. Sobre política, tá? Essa primeira aqui. Respeitáveis leitores, que país queremos? Olha só, já começou com uma problematização aqui, ó, para segurar o leitor. Sobre o que coisa esse cara aqui vai falar nesse texto, hein? Deixa eu ler para ver se é interessante. Tá vendo? Na primeira frase, quando você abre o texto com uma pergunta, você pode fisgar o seu leitor. Por quê? Porque você pode despertar a curiosidade dele. Porque se você fez uma pergunta, você pode responder a pergunta no decorrer do texto.
e a pessoa olha para o título, né? Olha para as primeiras frases e vê uma pergunta. Deixa eu ler o texto para ver se ele vai me dizer a resposta dessa pergunta. É uma maneira de você segurar o leitor. Chama a atenção dele e fixe-o no texto. Ele vai se prender ao texto, certo? Começa desse jeito. Respeitáveis leitores, que país queremos? Já elegemos um caçador de marajás. E vocês viram no que deu. No caso, falando do presidente Fernando Collor de Mello. Peraí. Eu posso apresentar? Posso apresentar. Só limpar esse trem aqui. Pronto. Aqui. Já elegemos um caçador de marajás. E vocês viram no que deu. Um operário lutante, o da marolinha, se lembram? E olha onde ele foi parar. Olha o que fez com o nosso país. Tivemos também uma dama de vermelho, que foi um tiro pela culatra, que acabou saindo pela porta dos fundos. E chegamos no senhor Gripezinha, que de asneira em asneira vem pontuando seu mandato. Não que cada um não tenha dado ou esteja dando contribuição para o Brasil. Não. Contribuíram todos e continuam contribuindo. No caso, teve um erro de digitação aqui. Continuam contribuindo muito para que não sejamos levados a sério como nação. Ou seja, contribuíram para que não sejamos levados a sério. Ser levado a sério é se comportar com estadista respeitável, coerente e coeso. E, acima de tudo, líder de um povo pobre que vive em um país rico, como é o nosso caso. Ser levado a sério é não se gabar por ter a mesma proporção de profissionais de saúde igual a de países ricos, mas ter também hospitais e centros de saúde de primeiro mundo. Mas essa é uma realidade ainda muito distante. E se for para ter hospitais de primeiro mundo, sem equipamento e tecnologia, é preciso, antes de tudo, sanar nossa carência de saneamento básico, um dos principais fatores de desigualdade social nesse país. E por que não também reativar e até quintuplicar nossa malha ferroviária, ampliar a navegação, pois somos um país continente. E claro, não dá para virar as costas para a carência nesse governo da gripezinha tão desprestigiada. Nação que se preze precisa ter tecnologia de ponta. Para isso acontecer, o povo precisa ser mais racional. Parar de idolatrar político como se fosse time de futebol do coração. E cobrar que desempenhe a função para o qual foi eleito. É preciso somar, não dividir. Temos que nos dar ao respeito para sermos respeitados. Caso contrário, nunca seremos levados a sério, nem mesmo pelos políticos líderes de audiência. Por hoje, só sexta que vem. E aí? O que vocês tiraram aqui de toda a crítica bem ácida desse cronista? Notem que ele falou dos presidentes do Brasil, né? De 4 pessoas que foram e de uma que é presidente do Brasil. No caso, o senhor Gripezinha.
E melhor de tudo, sem tomar lado político. O cronista aqui está do lado do povo. O presidente dessa linha de pensamento aqui, ele criticou muito. Aí o presidente dessa linha de pensamento aqui, que é totalmente diferente dessa aqui, ele também criticou bastante. Disse que não adianta você ter professores se não tiver escolas. Não adianta você ter médicos se não tem hospitais. Não adianta você ter o instrumento se você não tem o meio para executar essa ação política, de política pública, aliás. Senhor, gripezinha, né? Essa foi demais, né? É só uma gripezinha. Palavra gripezinha. Pois é, essa daqui é um exemplo de crônica narrativa, né? Foi narrando alguns fatos, alguns acontecimentos, como a eleição do presidente Fernando Collor de Mello, a eleição do presidente Lula, a eleição da presidenta Dilma Rousseff e a eleição do atual presidente, o Bolsonaro, senhor Gripezinho, da qual ele se gaba muito de ter muita coisa, mas não ter onde aplicar, como, por exemplo, muitos médicos, mas não tem lugar para eles aqui, né? Só colocar a presença aqui do Rogério. Pronto, Rogério, coloquei aqui, viu? Esse aqui é um bom exemplo. Opa, peraí, não presta por quê? É muito cedo para a gente criticar, tá certo? A gente tem que olhar os lados ruins e o lado bom também. A pessoa não fez absolutamente nada, temos que ir com calma. Vou colocar a sua presença aqui também, então. É porque quando você diz não presta para nada, né? Não presta,